Queridos irmãos e amigos dessa casa querida, Dom Feliciano de Taquara, estamos aqui reunidos em mais uma manhã, em mais uma matinal, momento especialíssimo em que começamos o dia com a elevação de pensamento em Jesus, na espiritualidade superior que coordena a doutrina espírita e principalmente na inteligência suprema, causa primária de todas as coisas que é Deus. Vou pedir a todos os irmãos então que fechem seus olhos, elevem os pensamentos ao alto, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, agradecendo a Jesus pelo seu exemplo e pelo seu evangelho, agradecendo aos mentores espirituais pelos seus bons conselhos e principalmente agradecendo a essa casa querida com seus trabalhadores encarnados e desencarnados que nos acolhem e nos propiciam essa reflexão todas as manhãs, e especialmente nessa que inicia agora. E humildemente pedimos permissão para começar esse humilde trabalho de revisitar algumas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. Nosso tema de hoje está lá no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, pessoal. Item 10. E é um texto do nosso querido apóstolo Paulo, antes Saulo de Tarso, depois do advento da estrada de Damasco, aquela visão magnífica de Jesus que momentaneamente o tirou a visão física para que depois ele abrisse os olhos para a espiritualidade, vem nos ajudar no meio do século XIX, através da codificação da doutrina espírita, com o auxílio de outros espíritos, ajudar Allan Kardec e todos os seus companheiros de trabalho a nos trazer esse livro maravilhoso, junto com as outras 4 obras básicas, de reflexões, de aprendizado e de muita elevação de espírito. E eu quero ir no item 10, Fora da caridade não há salvação, que abre a instrução dos espíritos, para conversar com vocês na manhã de hoje, pessoal. Paulo começa esse texto dizendo o seguinte: meus filhos, na afirmativa fora da caridade não há salvação, encerram-se os destinos do homem na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz, e no céu, porque aqueles que houverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. A caridade, pessoal, é algo muito mais amplo do que muitas vezes a gente imagina. Nós imaginamos a caridade o ato de ajudar alguém, o ato de dar uma cesta básica ou de ouvir alguém que está triste, dar um bom conselho. Essa é a ponta do iceberg da caridade, como a gente diz no jargão popular. A caridade envolve muitas outras coisas, pessoal. O ato caridoso, para ele ser verdadeiro, vindo do fundo do coração, a verdadeira caridade, aquela que não espera nada em troca, nem uma retribuição, nem o agradecimento da pessoa que recebeu a caridade, nem o regozijo de ver que aquela pessoa está melhor porque eu a ajudei, porque isso é orgulho. Envolve a nossa reforma íntima. Para ser praticada a verdadeira caridade, precisamos primeiramente mudar algumas coisas dentro de nós. Para fazer a caridade verdadeira, primeiro nós temos que nos despojar da nossa vaidade, porque a nossa vaidade vai sempre transformar o ato caridoso em uma propaganda de si mesmo para os outros. E essa não é a verdadeira caridade. Em segundo lugar, pessoal, a verdadeira caridade precisa que nós mudemos dentro de nós o nosso instinto de orgulho. Orgulho de ser melhor do que o outro. Porque se eu tenho isso superdimensionado dentro de mim,
Eu transformo o ato de caridade não num alívio ao sofrimento do nosso próximo, e sim numa maneira de esmagá-lo, mostrando que sem mim ele nada seria, e que se ele só está bem porque eu, que sou superior, o ajudei. E aí eu esmago aquele irmão que eu deveria estar soerguendo do sofrimento. E principalmente, o ato de caridade faz com que a gente desenvolva, o verdadeiro ato de caridade faz com que a gente desenvolva dentro de nós a compaixão. Compaixão que nos leva ao altruísmo, que é olhar o mundo com os olhos do nosso irmão, se colocando no lugar dele a ponto de sentir as dores que ele possa estar sentindo, se eu estivesse naquele lugar. A compaixão capaz de fazer com que a gente não condene os defeitos do outro, entendendo que aquele irmão está num outro momento da jornada espiritual dele. Que a gente releve os defeitos. E assim faz crescer dentro de nós o amor verdadeiro. O amor sem peias, o amor sem barreiras, sem limites. Capaz de fazer com que a gente passe por cima de nós mesmos em alguns momentos para beneficiar aquele irmão que está mais desassistido. Estou começando a entender, pessoal, o que Paulo quis dizer com a caridade resume todos os ensinamentos de Jesus, faz com que o homem construa o reino de Deus aqui na terra, né, e construa também a sua jornada para o porvir. Para praticar a caridade, precisamos nos modificar, precisamos nos melhorar como espírito. A caridade é para com o nosso irmão, antes exige um ato de reforma íntima nosso, para que o ato caridoso, que é sempre meritório, mas que deve ser também algo que possa fazer com que a pessoa que oferece a caridade e a que recebe a caridade estejam irmanadas no mesmo sentimento de evoluírem juntas. E não a caridade sendo utilizada como uma escada para que aquele que fez a caridade possa pisar naquele que recebeu e subir um degrau social materialista. Tem uma frase aqui no texto, pessoal, que é muito emblemática e lindíssima, em que ele diz assim: Ide para a direita, benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espalham à volta de si. O perfume da caridade, pessoal, é o sentimento original, o sentimento coerente, a energia, o amor, a psicosfera que aquele que pratica a verdadeira caridade carrega junto de si, atraindo as pessoas através do amor, da bondade, da simplicidade, e não da pompa e da circunstância, da propaganda, da foto no Facebook, do alardear que eu sou um benemérito, a ponto de algum dia eu pedir algo em troca, porque eu beneficiei tanto essa comunidade, essas pessoas, então eu preciso ser reconhecido como um grande espírito. Olha o orgulho e a vaidade sendo demonstradas nesse tipo de pensamento. E Paulo, para encerrar esse belo texto sobre a caridade, diz o seguinte: dedicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o profundo sentido e as consequências, procurando por vós mesmos as suas aplicações. E ele encerra dizendo: para fazer o bem necessita-se sempre da ação da vontade para deixar de fazer o mal. Basta muitas vezes o não fazer nada, a indiferença. Questão 649 do Livro dos Espíritos. Basta não fazer o mal para ser agradável aos olhos de Deus, gente. Basta de indiferença, basta desta inércia, diz o Paulo aqui. Nós temos que fazer o bem.
Nós temos que agir, ir em direção à melhora espiritual nossa e à melhora espiritual do nosso próximo. Meus amigos, agradecei a Deus que permitiu que pudesseis desfrutar a luz do Espiritismo. Não que somente os que a possuem podem ser salvos, mas ajudando-vos a compreender melhor os conhecimentos do Cristo, ela faz de vós melhores cristãos. Fazei, portanto, que, ao serdes observados, que se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a quem pertença a verdadeira caridade, construída no alto burilamento e na busca pelo homem novo, o homem de bem que tanto almejamos. Agradecemos a atenção de todos vocês, desejamos um ótimo dia e que todos possam ser abençoados dentro do seu próprio coração pela oportunidade de fazer a verdadeira caridade. Até a próxima matinal, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Fiquem em paz. Gratidão, gratidão, gratidão.